partir de 2011, pelo que eu me lembro, 2010, 2011, a gente começa a organizar como se fosse um fórum de cultura que vai ter o nome de Floema. Tanto o Reação Arte Cultura quanto o Alma, naquele momento, né, começa a se organizar junto com os outros movimentos culturais, né, que estão aqui no território, com as bandas, com o pessoal que está organizado no território, para pensar um fórum onde fosse organizado, né, refletido sobre as políticas públicas voltado para as questões culturais. E também mediante a ameaça constante do processo de reintegração de posse desses espaços do atuado, né, que já vinha se arrastando. Então, nasce aí o Floema, né, que é uma frente, que é como se fosse um fórum, onde a gente se encontra para pensar esses momentos, né. O Floema, ele nasce enquanto fórum, e ele avança em vários sentidos para pensar a política pública, eu falo que a lei de fomento à periferia vai nascer a partir do Floema, né? Que é esse momento que a gente se encontra para falar, olha, o que a gente tem, o que estão tentando nos tirar e o que a gente consegue conquistar. Então é um momento que a gente organiza as ideias, porque entende que a lei de fomento, o VAI, já não é mais suficiente, necessita de um outro VAI, né? Então, pensar as políticas públicas, pensar esses espaços de ocupação, então, onde a gente vai se ver de fato, né? E vai se intitular enquanto ocupação cultural, tudo isso é um processo, né? Da reflexão e da prática, né? Que é a praxis, né? Que a gente começa a tentar teorizar aquilo que a gente vive para conseguir se organizar na luta. Então isso é muito importante de falar do Floema. Então, para mim, o Floema é um marco que vai ter o desdobramento, depois vai ter uma divisão, vai ter um racha, como o movimento social é dinâmico, né? Como a sociedade é dinâmica, as frentes, os fóruns e os movimentos culturais, eles passam por esse processo. Aí vai ter o CAS e o INCITA, que vai ter uma separação, e aí vão se organizar para pensar. De qualquer forma, esse momento ele é muito importante para estabelecer diálogo com outros movimentos culturais, né, da Zona Leste. E aqui tem a figura no Coragem hoje do Marcelo, que vai fazer essa frente, né? Essa frente no que diz respeito a toda a lei de fomento, né, que vai fazer essa discussão. E eu estou falando do Marcelo, mas tem outras pessoas, porque é uma luta coletiva. E aí eu participei de algumas reuniões, muito poucas, mas acompanhando toda essa luta que foi a Lei de Fomento à Periferia, que foi criada inciso por inciso. Então eu enxergo o Alma e o Reação, que começa nos anos 2000, né, entre 2001 a 2004, como movimentos muito importantes para a história da luta, né, a partir da ação cultural no bairro. Porque foram deles que vêm os dissidentes que vão formar o Coragem hoje. Né? E aí, eu sempre falo, a gente é resultado de um processo de luta. O Coragem, ele vai nascer no bojo da luta pela ocupação cultural. E aí, pensando, né, aqui atuando, eu entro no Coragem em 2020 para 2021, mas eu já acompanhava as ações do Coragem, já fazia evento, porque quando o Floema tem um racha e separa, um grupo de pessoas que fazia parte do Floema falou, então a gente vai continuar como um movimento cultural. E aí que vai pensar um movimento de pesquisa, que vai pensar as questões culturais, mas muito ligado ao social. Então a gente vai criar o Mulherio, a Africanidades, que são eventos que vão trazer a temática da mulher, a temática étnico-racial, né, da negritude, entre várias questões a partir da demanda da sociedade, assim, né, e pensar processos criativos e artísticos. E esses eventos também com Floema, eles têm um papel na educação muito forte, né? A gente também, todos os eventos do Floema tem roda de conversa, tem processos formativos, porque a gente entende que esses processos formativos, ele faz parte do nosso processo, da nossa identidade enquanto movimento cultural periférico. Então eu fico no Floema, né, fazendo esses eventos, mesmo morando no Mato Grosso do Sul. Quando eu termino meu mestrado em 2018, eu volto para São Paulo. E aí em São Paulo continuo produzindo alguns eventos, né,
No Mato Grosso do Sul também, né? Muito matemática, leva nosso lugar da experiência, para onde a gente vai, a gente leva, né? Na universidade, depois eu volto em 2018 e passo a reatuar aqui no território, né? Produzindo eventos, entre outras coisas, processos formativos, trabalhando sobretudo com a temática da mulher, que é meu campo de pesquisa, e pensando esse espaço e contribuindo de alguma forma para, na ação coletiva, a gente conseguir os direitos, né? Que a gente tanto desejava, assim, tanto deseja. Só voltando um pouco no tempo, eu retorno em 2018, a gente começa a ter conversa entre as coletividades da necessidade de um fórum local, né? E aí, de novo, com a pauta da reintegração de posse, que poucos anos antes, se eu não me engano, em 2016, o Reação e o Alma perderam espaço, que tinha um espaço físico, que virou ruínas, e essas ruínas permaneciam ali, né? As ruínas que significavam a nossa história, então estava ali e a gente perdeu espaço para o processo, né, de especulação imobiliária. Então, onde tinha a nossa história, a nossa memória, o nosso lugar de ser, se torna ruína. 2018 para 2019, a gente começa a pensar em como se organizar novamente para pautar o poder público acerca desses espaços, da necessidade de resistência. Nesse momento, está tendo também o processo de reintegração de posse do Afro 2, que a gente se junta e consegue fazer com que esse espaço dure mais uns 3, 4 anos, que é um espaço que também foi destruído aqui. E aí também a Coragem, o Reação Horticultura ainda estão nessa luta, né, de manutenção do espaço. Então a gente cria um evento que chama Das Ruínas à Construção, porque a gente queria dar a ideia do movimento, né? A gente cria primeiro um fórum que é o Resiste Quebrada, que é uma tentativa de dialogar entre os coletivos aqui. Só pensando em ocupação cultural, hoje a gente tem o Reação Horticultura, a gente tem os Sucatas Ambulantes, o Coletivo da Mata. Então são várias ocupações no território, né? Voltados mais para o meio ambiente, mas sempre muito vinculado à cultura. Então a gente tenta se organizar e daí faz o evento das ruínas à construção, que é essa ideia das ruínas à construção pensando em movimento mesmo, dessa ideia de movimento, onde a gente vai discutir e denunciar as ruínas, as nossas ruínas. A priori, pensando no espaço cultural, na cultura, mas também trazendo todo esse processo, né, de precarização dos nossos espaços na periferia, né, pensando desde moradia, desde a desigualdade social, né, a segregação, a mobilidade urbana. Então a gente cria esses eventos para trazer temáticas que têm a ver e dialogam com o território e aproveitando para denunciar, né, a ameaça de demolição dos nossos espaços, né, do nosso espaço da experiência. E aí em 2020 estoura a pandemia, os espaços fechados, e aí a gente começa a pensar maneiras de como que a gente consegue ajudar. E os espaços culturais passam a ser acionados para receber doações que está vindo da CUFA, de organizações e tal. No primeiro momento, a gente cria o Quebrada Solidária, que é entrega de cestas básicas. Então, como que a gente consegue, porque a gente vai dialogando entre os colegas e percebe que vários de nós não está conseguindo comprar as coisas, não está conseguindo pagar aluguel, não está conseguindo uma cesta básica. Então, entre os amigos que estão um pouquinho melhor, numa situação menos, né, que está numa situação um pouco mais confortável ou menos desconfortável, a gente começa a fazer doações para comprar a cesta básica para atender aos colegas, né, da arte, da cultura, que estão em situação mais vulnerável. Aí a gente começa, nosso objetivo é entregar umas 10 cestas básicas no começo, e aí a gente começa a se organizar. E na época a Michelle falou, o Coragem estava fechado, né, por vários problemas estruturais e tal, e vamos fazer lá no Coragem, e é importante que fique um ponto de apoio. A gente passa a fazer no Coragem. Nesse momento eu ainda não integrava a coletiva, que é responsável. E a gente começa no Quebrada Solidária a entregar cestas. E a partir de toda uma mobilização, né, que é nacional mesmo, né, pensando em todo
o Brasil, sobretudo a partir de organizações como a CUFA, às vezes ex-funcionários do Banco do Brasil que começam a procurar espaços para entrega de cesta, o movimento cultural começa a assumir esse lugar de assistencialista. Nesse momento também eu vou integrar a Frente Defesa pela Vida, que eram mais de 300 pessoas, de movimentos culturais, da Unifesp, né, muito na figura do CEP, que vai pensar diversas ações na periferia, né, desde pesquisa, pensando os hospitais de base, pensando em lugares de apoio para a família que não conseguia ter isolamento dentro de casa. E aí, fazendo parte da Frente de Defesa pela Vida e atuando com Quebrada Solidária, né, a gente começa a entregar cestas básicas. Eu sei que aproximadamente a gente entregou mais de 5.000 cestas básicas, né? Um projeto que era para ser 10 cestas básicas, a gente vai conseguindo entregar. E nesse momento também eu acho que é um momento de formação bastante importante, porque a gente começa a fazer um trabalho muito forte de entregar cestas básicas. No momento que ninguém saía para lugar nenhum, a gente estava indo em mercado 3 vezes por semana. A gente vinha no Coragem, eu vinha diariamente, em média 3 vezes ao dia, entregar cestas básicas. E aí a gente vai se percebendo enquanto vulneráveis também, né? Porque a gente é a classe trabalhadora que está exposta, muitos de nós sem condições, entregando cesta básica, porque vai vendo a situação da vulnerabilidade que está no nosso território, não só aqui na Coab 2, mas Cidade de Tiradentes, porque a gente começa a entregar para vários lugares, e se reconhecer na luta, de entender o nosso papel enquanto trabalhadores da cultura e de perceber o quanto a gente era precarizado também. Porque a gente estava entregando cesta básica e muitos de nós não tinha em casa, sabe? O necessário. E aí gerava um constrangimento, às vezes, das pessoas falarem: nossa, posso levar uma cesta? Sabe? E quando na verdade, porque a gente via tanta gente tantas pessoas mais fragilizadas, que a gente ficava constrangido de levar algo, né? E esse processo ele é muito importante para se perceber na luta. Qual o lugar social que a gente ocupa? Que aí eu lembro muito do movimento de mulheres, como as mulheres também na década de 70, 80 se reconheciam enquanto sujeito, enquanto classe trabalhadora nesse lugar de vulnerabilidade também, né? E aí o papel assistencialista, o quanto era importante, porque a gente normalmente, às vezes, o olhar arrogante da gente, às vezes torceu, não é tão importante, está dando peixe, né? Que a gente é ensinado a isso. E foi muito significativo se perceber na luta e nesse lugar, e a importância do papel assistencialista, né? E é óbvio que não é isso que a gente quer, não é isso que a gente luta. Mas também, quando não se tem a fome, tem pressa, né? Quem não tem o que comer, primeiro precisa do material, para depois vir a questão. E como a cultura, né? E aí surge isso, do que é prioridade na periferia. E por que eu estou falando do que é prioridade na periferia? Porque aí a gente vai entendendo a luta dos movimentos sociais e como a gente faz parte de tudo isso. Se a gente não tem o material, a gente não pensa na questão subjetiva, né, que é a arte. Então, primeiro, a gente precisou ter toda uma organização social, minimamente, onde as pessoas comiam, porque se você pensar o movimento cultural no centro, para a classe média, para a elite, ela se dá de outra maneira. Os movimentos culturais na periferia, eles são também um desdobramento dos direitos conquistados, né? Então, antes da gente, vem o movimento negro, vem o movimento de mulheres, que vão pautar a necessidade material, que é o básico, é o que comer, é o que vestir, onde morar, é o saneamento básico, né? Então, sempre quando eu olho para esses espaços, para mim eles são consequência de uma luta que é muito anterior. Então, a responsabilidade de estar com um espaço como esse é dar continuidade à luta.